Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, olha lá, vamos atualizar aqui como é que ficou então o Skilling Open 2020, né? Ontem eu acabei falando alguma coisa no final do dia, depois a turma lá recalculou os centésimos, os critérios de desempate e tal, e me mudou um pouco a galera que vai avançar aí para as quartas de final aí do Skilling Open 2020, tá? Então a classificação final ficou Magnus Carlsen em primeiro, o Mouse Sleep Carlsen, né? Que deixou o Mouse escorregar na primeira rodada e mesmo assim terminou em primeiro. O Hikaru Nakamura, Wesley So, Jan Nepomniachtchi, Aronian. A diferença eu acho que está entre o Radjabov, aqui estava o Firuza antes, né? Então tá o Radjabov, o MVL, o Maxime Vachier-Lagrave e o Guiri, tá bom? Esses são os 8 jogadores que seguem aí no Skilling Open 2020. A gente vai ter 2 mini-matches, então 2 dias seguidos, hoje dia 25, 26, entre esses jogadores, 4 rodadas cada mini-match, tá? Partidas de 15 minutos mais 10 segundos de acréscimo. Se terminar 1 a 1 esses mini-matches, vai para as partidas de Blitz e depois Armageddon, tá? Para desempatar. Beleza, e vamos dar uma olhada então numa partida hoje que aconteceu agora há pouco, entre o MVL aqui. Acho que a gente não mostrou nenhuma partida do MVL ainda, né? No Skilling Open. O MVL e o Hikaru Nakamura. Vamos dar uma olhada, 2 gigantes aqui. O francês Maxime Vachier-Lagrave abre com o peão do rei. E aqui Nakamura responde com E5. Cavalo em F3, cavalo C6, bispo B5. Vamos ter aqueles embates teóricos aí de abertura, né? Abertura Rui Lopes aqui. Cavalo em F6 pelo Nakamura, roque. Cavalo por E4, aceitando aí o peão. D4, tentando abrir a posição para jogar torre E1. Opa, mouse escapou aqui. O mouse sleep. Torre E1 aqui para cravar o cavalo. Aqui cavalo D6 foi jogado atacando o bispo. Bispo por C6, D por C6, D por E5, recuperando o peão, atacando o cavalo. O cavalo tem que sair daí. Cavalo em F5 e aqui está disponível a troca de damas. Damas por D8. Dama por D8, rei por D8, e aqui a gente tem uma posição muito jogada, assim, milhares de vezes já jogadas pelos grandes mestres, essa posição, tá? Então, uma posição teórica aqui, continua o embate teórico aqui, H3, rei E8, cavalo C3, H5, dando um posto aqui para o cavalo, impedindo G4, dificultando, né, G4, se jogar G4 pelo menos abre a coluna aqui, H para torre, né? Então bispo em F4, bispo em E7, desenvolvendo, torre de A em D1, bispo em E6, para poder trazer a outra torre aí para o jogo, cavalo G5, colocando pressão na posição, torre em H6, defendendo aí o bispo, torre de F em E1, trazendo mais uma proteção para o peão central, bispo B4, cravando aí o cavalo A3, questionando aí o bispo, bispo por C3, B por C3, e aqui H4. G4 aqui pelo MVL, então atacando o cavalo, H por G3, en passant, F por G3, e agora cavalo em E7, e aqui a gente já pode dizer no lance 18, 19 aí, que já está um pouco mais fora da teoria, que já passou aí das principais posições, daqui para frente a coisa já vai se ramificando e a gente já começa a ter novas partidas a partir daqui, tá? O MVL segue aqui com H4, trazendo aí uma proteção para o cavalo, tirando o peão que estava atacado aqui pelo bispo. Aqui o Nakamura seguiu com cavalo D5, atacando o bispo e o peão. E o MVL vai para um lance extremamente elegante e sofisticado aqui, bispo C1, deixando o peão de C3, né? Aqui essa turma são os eruditos do xadrez, né? Aqui cavalo por C3 foi jogado, torre D3 atacando o cavalo em A4, e agora a ideia aqui do MVL foi gambitar esse peão aí para conseguir esses tempos, né? Essa atividade toda, conseguiu subir a torre, jogou o cavalo no canto, agora a torre em F3 e vai existir uma pressão enorme aqui na coluna F. Temos bispo D5 atacando a torre, não dando tempo aí dessas torres se dobrarem, torre em F4 com um tempo sobre o cavalo, ó. Você viu quantos tempos aqui o MVL não ganhou por conta do peão, né? Cavalo B6 e agora a torre de E em F1, pressionando em F7, torre G6 aqui, um lance interessante pelo Nakamura, pressionando aqui o peão de G3, né? Muito legal o lance. Torre em F5 foi jogada e agora bispo C4 atacando a torre. Torre em E1, bispo em E6 atacando agora a torre aí em F5 e aqui torre F2 pelo MVL, né? Interessante observar que aqui é muito natural a gente pensar assim, poxa, por que não cavalo por bispo, torre, toma, e aí depois a gente pressiona aqui em F7,
de repente F6, peão toma, torre toma, e vai para esse final aí, brancas com 2 peões passados e conectados e tudo mais. Poderia seguir dessa forma, não necessariamente o Nakamura ia responder com os lances que eu fiz aqui, né? Mas é interessante observar, por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui o MVL faz o lance torre F2, e ele tem bastante tempo no relógio, então foi uma decisão consciente aqui. E por que ele quer fazer isso? Porque ele está de olho aqui que essa torre está sem jogo, né? Isso é muito interessante de observar essas decisões aí dos grandes mestres, né? Então torre F2 para manter no ar a ameaça de H5 e a torre não pode capturar o cavalo, né? O cavalo está protegido pelo bispo. E aí essa torre vai ter que vir para H6 e aí tem sacrifício, que é exatamente como vai seguir na partida agora. Legal, né? Torre D8, H5 atacando a torre H6 e agora cavalo por F7. Muito legal essa linha aí do MVL. Tá atacando a torre, as duas torres, né? Então a partida seguiu com bispo por F7 capturando o cavalo, bispo por H6, G por H6. E por que o MVL fez isso? Em geral a gente fala que duas peças menores valem mais do que uma torre, elas cooperam melhor e tal. O problema todo é a continuação do MVL, que é simplesmente brilhante aqui, muito bonito. Primeiro E6 avançando com o peão passado, gambitando o peão de H5, bispo por H5 e agora o elegante, o francês G4, né? Olha que poesia aqui do MVL, né? O que ele tá fazendo? Entregou H5 e agora jogou G4, né? Ele tá querendo desviar o bispo aqui da proteção da casa de promoção do peão. Ele tá de olho em jogar E7 e torre F8, e aí o bispo vai estar fora. Legal demais, e aqui não tem muito jeito de você querer salvar. O bispo G6 está vindo torre em F6, esse bispo vai ser perseguido e ele não vai conseguir ficar segurando aí a casa de promoção. Então, sensacional, o MVL enxergou longe, bispo por G4, agora E7 atacando a torre, não tem mais jeito, aqui tem que entregar essa torre. Não dá para querer salvar, senão tá vindo torre em F8, depois que o rei sai, troca aqui as torres e promove o peão. Olha que falta que faz o bispo aqui em H5 defendendo a casa de promoção do peão, né? Então por isso que a partida seguiu com o cavalo D7, agora E por D8, dama, rei por D8 e esse final aí, duas torres contra bispo e cavalo, o MVL com 2, 4, 3 peões a menos. Vamos ver que interessante. Torre F7, a torre na sétima, H5, a torre G7 pressionando o bispo, parando o peão, cavalo aqui em C5, torre E5 atacando o cavalo, B6 protegendo, rei F2, o rei no jogo, e aqui A5. E aqui o MVL vai para uma decisão interessantíssima, interessantíssima. Qual é o plano dele aqui? Como vencer esse final? Primeiro torre por C5, olha que legal. Agora o Nakamura fica com cacos de peões aí pelo tabuleiro, B por C5, olha só. Esses peões todos serão alvos aí do MVL. Torre G5, já esses dois aqui já vão cair, no mínimo, né? Se não cair o outro aqui. Rei C8 foi jogado, torre por C5, rei B7 levando o rei. E agora a torre por A5, valeu a pena, né? Valeu a pena. Rei B6 agora atacando a torre. Torre G5, mais uma vez evitando o avanço do peão. Bispo D1 atacando o peão de C2, C3 protegendo C5. Rei E1 atacando o bispo em F3, rei D2. Rei B5 levando o rei para a briga, torre G7 pressionando o indefeso peão de C7. C6, rei C1, C4, e agora a torre G5 cheque, C5 cobrindo e aqui rei D2. H4, o Nakamura vai avançando aí com esse peão passado, rei E3 pressionando o bispo em D1 e aqui simplesmente torre G1. E nessa posição o Nakamura abandona aí a partida. Que vitória, hein? Que partida sofisticada aqui. Dá para assistir isso daqui comendo um crepe, né? Comendo um crepe, tomando um vinho, porque o MVL aqui jogou a francesa mesmo, jogou com elegância, né? Perfumado, uma partida perfumada, né? Aqui, realmente, porque é o seguinte, né? Aqui abandonou porque não dá mais, o bispo está atacado, né? O peão está muito bem controlado, o peão passado, vai jogar bispo B3, por exemplo, tá vindo torre H1, esse peão caiu, né? Então esse peão aqui está fora, rei A4, por exemplo, pressionando em A3, pode deixar cair lá, a torre por H4, rei por A3 e aí torre H5, esse peão vai cair. Mas rei B2 ataca o peão, ótimo, rei D2 primeiro defendendo, agora sim vai cair o peão de C5, bispo A2, torre por C5. E agora como ganhar esse final, né? Bispo B3, por exemplo, torre C6, bispo em A2, torre B6 cheque, bispo B3 e aqui passa a vez, torre B4. É obrigado a mexer o rei. Quando o rei sai daí, não existe mais pressão em C3 e dá tempo de fazer uma manobra aqui
né? Então, por exemplo, o rei A1 distanciou do peão, e agora rei E3, rei B2, rei D4, rei melhor colocado, e depois de rei C2 está caindo aqui em C4, torre por C4, bispo por C4, rei por C4, o rei na frente do peão, esse rei aqui longe, né? Não vai conseguir segurar aí a promoção do peão, esse final é ganho para as brancas. Legal demais, uma partida perfumada aqui do MVL contra o Nakamura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da partida e do vídeo, a gente segue com mais partidas aí do Skilling Open 2020. É isso, pessoal, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!